você é um verdadeiro crente em Cristo Jesus, você precisa conhecer as profecias bíblicas. Não para satisfazer a sua curiosidade, mas sim para prepará-lo para o grande dia de Jesus Cristo. Você já ouviu falar sobre isto? Bom, eu quero hoje falar com você a respeito de uma das profecias mais impressionantes e poderosas que foi dada ao grande profeta Daniel há aproximadamente 2.580 anos atrás. E o mais impressionante disto é que o Senhor Deus, quando entregou ao profeta Daniel esta profecia, ele disse: Daniel, o cumprimento desta profecia não é para esses dias, mas sim para dias muito distantes, para o porvir. E o mais impressionante disto é que esses dias distantes, este porvir, o qual o Senhor se referiu a Daniel, são os dias de hoje. Você sabe que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os últimos tempos, e esta profecia de Daniel está para se cumprir a qualquer instante. Por isso é importante que você conheça, para que você não seja pego de surpresa, você que é crente em Cristo. Mas vamos lá, vamos entender aqui esta profecia. Ela se encontra no livro de Daniel, no capítulo 7, e nós vamos ler 2 versículos apenas, onde fala a respeito desta profecia. Está nos versículos 13 e 14, do capítulo 7 do livro de Daniel. Ele diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que nas nuvens do céu, vinha um parecido com o Filho do Homem. Vinha um parecido com o Filho do Homem. Esta é a visão que Daniel estava tendo à noite, provavelmente um sonho, talvez. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E aí no versículo 14 ele diz: E foi-lhe dado, ou seja, foi dado ao Filho do Homem, domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Veja que Daniel teve esta visão há aproximadamente 2.580 anos atrás, e esta profecia não se cumpriu ainda. Absolutamente. É uma profecia que está para se cumprir. Esta profecia fala que este Filho do Homem, e é importante você saber a respeito da importância desta frase Filho do Homem, esse título Filho do Homem, que o próprio Senhor Jesus Cristo avocou para si no Novo Testamento mais de uma vez. Ele, o Senhor Jesus, ele avocou para si o direito de usar somente ele usar este título, Filho do Homem. E nós podemos ver lá no Novo Testamento um desses exemplos, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 37, quando o próprio Senhor Jesus disse: Mas, como nos dias de Noé, assim será a vinda de quem? Do Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. Só para você entender que este Filho do Homem, a qual Daniel está se referindo aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta profecia fala a respeito da sua segunda vinda. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo veio a primeira vez como homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai, como o sumo sacerdote, intercedendo por todos nós. Mas vai chegar o momento em que ele irá voltar a este mundo com o objetivo, e ele irá fazer isto: salvar o remanescente de Israel e também estabelecer o seu reino messiânico aqui neste mundo.
E é exatamente aí, neste momento, em que irá se cumprir esta profecia de Daniel. Veja que ele está dizendo que em seus sonhos ou em suas visões da noite, ele via vindo de noite nas nuvens dos céus um como filho do homem. Ou seja, ele estava vendo a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que foi entregue ao Filho do Homem poder, domínio, no versículo 14, poder, domínio e honra, e foi entregue a ele um reino que jamais será destruído, é um reino que não será entregue a nenhum outro povo e será um reino eterno que jamais será destruído. Esta profecia, ela fala a respeito da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo para salvar o remanescente de Israel, como ele prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e estabelecer o seu reino milenar, onde ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, irá reinar com paz e equidade, ou seja, com justiça. Coisas como a paz e justiça nós não vemos em nenhum reino deste mundo, mas nós vamos ter o privilégio de ter este reinado do Senhor Jesus Cristo. E para não ficar apenas nestes 2 versículos aqui do capítulo 7, o Senhor Deus também falou a respeito deste reino através do sonho que Nabucodonosor teve daquela grande estátua. Nós podemos conferir isto no capítulo 2, aqui mesmo, do livro de Daniel. E vamos ler 2 versículos aqui, onde Daniel, dando a interpretação do sonho a Nabucodonosor, ele falou exatamente a mesma coisa que ele viu no capítulo 7, o Filho do Homem vindo e estabelecendo um reino eterno que jamais será destruído. Isso está no livro de Daniel, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 2, nos versículos 44 e 45, quando Daniel, dando a interpretação do sonho a Nabucodonosor, disse a ele assim: porém, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Olha aqui, ele falando sobre o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que será estabelecido na sua segunda vinda. Nem será esse reino passado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, ou seja, todos os reinos que estiverem em vigor, esses reinos que estão inclusive hoje em vigor neste mundo, todos eles serão desmantelados pelo Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, que está próximo a acontecer. Mas ele permanecerá para sempre, de maneira como viste que o monte foi cortado, ou, repetindo, de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, não com auxílio de mãos a qual esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que tem que acontecer depois disto. Ou seja, esta pedra que foi cortada sem auxílio de mãos de homens é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra-se quando foi dito que a pedra angular, a principal pedra de sustentação do edifício foi rejeitada pelos homens e estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo? É esta pedra que virá, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vier, quando se cumprir esta profecia, todos os reinos do mundo serão destruídos, esmiuçados, virarão pó, deixarão de existir, e o único reino existente será o reino do Filho do Homem, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, repito, irá reinar com paz e equidade neste mundo eternamente. E aí ele termina dizendo: o sonho é verdadeiro, o sonho que você, Nabucodonosor, teve é verdadeiro e a sua interpretação é fiel. Ou seja, o que eu estou dizendo a você hoje, Nabucodonosor, verdadeiramente irá se cumprir, porque a interpretação é fiel. E para terminar, onde que nós vemos aqui, nos escritos sagrados,
o cumprimento desta profecia. Você sabe que a profecia bíblica, ela não deixa dúvidas e nem pontas soltas. Ela própria se interpreta. As Sagradas Escrituras interpretam a si mesmas. Não precisa de alegoria, não precisa de nenhuma inventação, não precisa de inventar modas para interpretar as profecias bíblicas. Elas mesmas se interpretam. E vemos a interpretação e o cumprimento desta profecia de Daniel no capítulo 7, e também aqui o sonho de Nabucodonosor se cumprindo no capítulo 2 de Daniel, lá no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 19, quando vemos o apóstolo João dizendo assim, capítulo 19 de Apocalipse, o livro das Revelações, a partir do versículo 11, o cumprimento desta profecia que está para se cumprir a qualquer instante. Por isso você precisa conhecê-la. Ele diz assim, o apóstolo João, Apocalipse 9:11, e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, vamos repetir, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, ou seja, o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, o qual com justiça julga e peleja, e os seus olhos eram como chamas de fogo, ou como chama de fogo, e havia sobre a sua cabeça muitas diademas, ou seja, poder e autoridade. E tinha um nome escrito que ninguém sabia a não ser ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão no céu com cavalos brancos, e vestidos de linho muito fino, branco e puro. Esta profecia é maravilhosa. Está falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que está para acontecer a qualquer instante. Mas nós vamos falar muito mais a respeito disso. Existem muitas outras coisas, profecias bíblicas que estão prestes a se cumprir, que não se cumpriram ainda, e você precisa conhecê-las. É importante você conhecer as profecias bíblicas, como dissemos no início, não para satisfazer curiosidade, mas sim para preparar você para o grande dia de Jesus Cristo. E o mais impressionante, não é este dia ainda. Antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, os escritos sagrados dizem que acontecerá o dia de Jesus Cristo. É antes deste dia, e você precisa saber disso. Você quer saber a respeito disso? Nós vamos falar aqui. É importante que você se inscreva no canal, que você clique aí no joinha mostrando que você aprova esse ministério, esse trabalho evangelístico que estamos fazendo aqui, e também que você acione o sininho de notificação para quando você receber a próxima mensagem, você seja notificado, ok? Nos vemos na próxima profecia.